Continuando com a gravação da aula sobre as casas, nesse segmento nós vamos ver, bom, a explicação de cada casa, tá? Mas de uma forma bem simples para ficar mais fácil de memorizar, tá? É muito bom se cada um aprender a usar o aplicativo FreeMind e criar seu próprio mapa mental, tá? Para ajudar a fixar mais as ideias, tá? Então, vejam aí. Nós temos 12 casas e temos um significado que eu chamei de principal, tá? Mas, na verdade, são alguns significados principais, tá? A gente pode destacar este aí que eu estou colocando, em alguns casos eu coloco 2, tá? Mas poderiam ser colocados 3, 4, 5 significados principais. Eu coloquei 1 ou 2 para ficar mais fácil a memorização, uma vez que eles são realmente os mais importantes, esses que eu estou colocando aqui para vocês. Tá? Tradicionalmente são os mais importantes. Então, veja aí, a casa 1, no mapa, no nó do mapa mental à direita. A casa 1 começa no ascendente, como a gente viu nos slides anteriores. É a felicidade do corpo. Tá? Tudo ligado à felicidade do corpo é representado pela casa 1, ou seja, sua saúde, sua inteligência. Ou seja, se você tiver saúde e tiver inteligência, você vai ter felicidade para o seu corpo, ou seja, você não vai fazer uma besteira e se machucar, não vai sofrer doenças, ou se sofrer doenças vão ser leves, que você vai superar facilmente, né? Como uma gripe, como uma virose qualquer, né? Não como uma doença grave no cérebro, um tumor, entende? Então, a casa 1 ela dá informação sobre sua vitalidade, sua energia, sobre o seu corpo, a felicidade do seu corpo. A segunda casa, você poderia dizer que seria a sua felicidade das suas finanças, né? As finanças do nativo, tá? Ou seja, a sua capacidade de obter recursos para sobreviver. É na segunda casa, tá? Então, veja que a segunda casa, ela dá apoio à primeira, ao significado da primeira, né? Se você tiver dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, você vai manter a felicidade do seu corpo. Então, a casa seguinte sempre dá apoio à casa anterior. O contrário não acontece. Depois nós vamos ver isso. A terceira casa é a casa dos irmãos. É claro que ela também tem outros significados, mas é importante fixar que aqui a gente coloca personagens, pessoas, né, dentro do mapa, né? A terceira casa dos irmãos, a quarta casa da mãe, a quinta casa dos filhos, a sexta casa dos inimigos, sétima casa da esposa, o esposo, e a casa do casamento. A oitava casa é a casa da morte, longevidade. Longevidade e morte estão muito associados, né? Tradicionalmente, na astrologia védica, ela não é da morte. Ela implicitamente é da morte. Tradicionalmente, na astrologia védica, a casa 8 é a casa da longevidade. Mas tudo que afeta a longevidade, ou seja, o que afeta a longevidade? O risco de morte, né? Então, está intimamente ligado morte e longevidade, tá? Na astrologia ocidental é considerada a astrologia da morte, a casa da morte, casa 8. Mas na astrologia védica, a casa da longevidade, porque a casa 8 vai informar sobre outras coisas ligadas à longevidade e morte. Vamos ver depois.
Casa 9, casa do pai. Casa 10, da profissão. Casa 11, de ganhos, irmãos mais velhos também. Tá? A gente está colocando pessoas aí no mapa, então casa 11 seria dos irmãos mais velhos. Casa 12, dos inimigos ocultos. Tá? Veja que inimigo é que não falta no mapa, né? Na casa 6 e na casa 12. Um é inimigo declarado, outro é inimigo oculto. Tá? Então, veja bem, inimigo oculto são aqueles que estão escondidos, né? De repente, amigos que têm invejas, ou pessoas que estão trabalhando próximo e querem sabotar o seu trabalho, né? Tá? Pessoas que não estão revelando sua identidade como inimigos. Por exemplo, um vírus, né? Ele é um inimigo também. Se você se expor a um determinado vírus, ele vai se tornar um inimigo. Só que o vírus não vai ser um inimigo oculto, né? Você vai ter contato com o vírus, ele vai se manifestar e vai se tornar o seu inimigo através da doença. Né? Tá? Então, inimigo oculto poderia ser, por exemplo, uma influência espiritual negativa, né? Uma coisa que algumas pessoas talvez não compreendam bem agora. Se não compreende, é bom se informar, porque a gente vai ter que falar sobre esse tipo de coisa há algum tempo no estudo da astrologia. Tá? Então, vejam aí, tem esses significados básicos, existem outros significados, mas é importante também a gente saber que existe agrupamento, significados de casas por agrupamento, ou seja, vejam aí, as casas 1, 5 e 9, uma é a felicidade do corpo, 5 filhos, 9 é pai. São chamadas de triconas ou trígonos, né? Essas casas são consideradas casas associadas à energia da Mãe Divina. Tá? Então, são casas que concedem uma certa bênção à pessoa. Né? A Mãe Divina, ela tem essa característica de estar perdoando, de estar curando, de estar socorrendo a pessoa num momento difícil. Né? Então, essas casas têm essa vibração de trazer algo de bom para a pessoa. Né? Qualquer informação sobre essas casas vai trazer uma tonalidade de benefício. Né? Então, são os konas. Tá? A característica dela é de energia da Mãe Divina. São chamadas de Lakshmi Bhavas, casas de Lakshmi, da Mãe Divina, de Devi. Tá? Depois tem os Kendras. Os Kendras são as casas 1, 4, 7 e 10. Essas casas são consideradas Kendras ou ângulos, porque elas vão formar uma cruz. Né? Se você fizer uma linha de 1 a 7 e outra de 4 a 10, vai formar uma cruz no gráfico. Né? Como o gráfico ele tem um deslocamento tipo circular, né? Embora seja um mapa quadrado, ele faz um círculo de disposição, né? Essas casas formam uma cruz ou ângulos retos, né? Então, as Kendras são casas 1, 4, 7 e 10. Essas casas têm energia de Shri Vishnu. Shri Vishnu é considerado o criador do universo. Né? Então, quer dizer, a gente tem a informação de que é Brahma que criou o universo. Tá? Mas antes, quem criou Brahma foi o Shri Vishnu. Né?
Então, Sri Vishnu é que deu o movimento inicial de toda a criação, em todos os sentidos, né? Então, ele é considerado a divindade superior, maior de todas, né? Então, a energia de Sri Vishnu está nos Kendras. Significa que a energia de sustentação da existência da pessoa está nos Kendras. A energia de Shri Vishnu. Então a gente viu que a energia da Mãe Divina está nos Konas. E a energia da Mãe de Shri Vishnu está nos Kendras, né? Então essa combinação Kendra e Kona é uma combinação ideal, uma combinação benéfica, né? Desejável, né? Porque você combina a energia de Mãe Divina e do Pai, que é Vishnu, né? Tá? Então, o Pai Celestial, né? Tá? Então, vemos dois tipos de casas, Kendras e Konas, os principais. Depois vem a energia dos Panafaras, ou das casas sucedentes, né? As casas sucedentes vão ser casas 2, 5, 8 e 11. Elas vão fazer ângulos entre si, tá? Mas no mapa elas não estão fazendo ângulos, porque o mapa ele tem referência principal à casa 1. A casa 1 começa o mapa, né? Então essas casas elas estão um pouco defasadas com o ângulo principal, que são os Kendras. Mas elas fazem ângulos, eles fazem uma cruz entre si também, né? 2, 5, 8 e 11. São as casas que seguem os Kendras, né? Dão suporte aos Kendras, né? A casa 2 dá suporte à casa 1, a casa que é um Kendra. A casa 5 dá suporte à casa 4, que é um Kendra. A casa 8 dá suporte à casa 7, que é um Kendra. E a casa 11 dá suporte à casa 11, casa 10, que é um Kendra. Essas casas são chamadas de casas sucedentes, ou panafaras, né? As casas sucedentes elas têm as características de apoio, né? De recursos, né? Elas dão a ideia de recursos, né? De coisa material, né? De algo, de uma forma de sustentação, tá? Elas vão estar, de alguma forma, associadas aos signos fixos, né? Os signos fixos dão a ideia de teimosia, de permanência, de dificuldade de movimento, né? Tá? Depois vêm as casas apoclimas ou cadentes, que são as casas que seguem na sequência as panafaras ou sucedentes. As apoclimas, que são as casas 3, 6, 9 e 12, vão ser casas de movimento, né? Porque depois do apoclima vem os Kendras, né? Elas estão entre as fixas e Kendras, né? A casa 3, antes da casa 3 está uma casa fixa ou sucedente. E a casa seguinte é a casa 4, que é uma Kendra, né? Então a apoclima é uma casa que indica a transição, né, da estagnação para o movimento, né? Então elas são uma casa de movimento, né? Porque a casa, o Kendra simboliza iniciativa, indica a coragem, né? E os panafaras ou sucedentes indicam a persistência, a teimosia, a estagnação. Desculpa. Então, temos aqui o tipo apoclimas, tá? Depois vem o tipo de casas chamadas upachayas, ou casas de crescimento. São ditas casas de crescimento porque
elas dão suporte à vida no mundo material, né? Elas dão... Quando tem planetas aí nessas casas, indica que você tem muita capacidade de enfrentar os desafios e lutar e crescer no mundo material, né? Então, é claro que existem planetas que são preferíveis nessas casas e outros que não são muito preferíveis nessas casas. Quanto a isso, a gente vai ver quando a gente chegar nos estudo dos planetas, que por enquanto estamos começando das casas. Da mesma forma, temos as casas dos Tanas, que são casas de sofrimento, tá? Vejam aí, ó, que casa 6, casa 8 e casa 12 são casas com significados um pouco difíceis, desafiadores, inimigos, morte, inimigos ocultos, né? Existem mais significados que vocês vão complementar aí e vão ver o porquê que essas casas são chamadas casas dos Tanas e de sofrimento, tá? Depois vem a outra divisão, que é as casas Maraca, ou casas de morte. São as casas 2 e 7, tá? Veja que a casa 2 é a casa de finanças, a casa 7 é a casa do casamento. E mesmo assim, dentro do grupo de Maracas, eles são consideradas casas da morte, tá? Para entender isso, a gente tem que fazer um exercício de flexibilidade, né, que é o seguinte: a gente viu que cada casa seguinte é suporte para a casa anterior, né? Vamos ver isso mais vezes no próximo slide. Da mesma forma, a casa anterior é sempre a negação da casa atual, né? Ou seja, a casa 1 é a negação da casa 2, a casa 2 é a negação da casa 3, a casa 4 é a negação da casa 5, e assim por diante, tá? Só com esses significados que estão aí, que são os principais, não dá para entender isso muito bem. Mas vamos analisar aqui só essas casas maracas, para vocês chegarem a uma conclusão. A casa 8 é a casa da longevidade, né? A gente associa a morte, porque tudo que afeta a longevidade vai implicar em morte, né? Por exemplo, a doença, ela afeta a longevidade, né? Então, ela, de certa forma, leva a pessoa à morte, né? Mas não é a casa da morte, é a casa